trazer já onde pontualmente já tem, fortalecer e trazer para junto, né? Porque você tem alguns, você tem em Salvador, em Brasília, no Rio Grande, né, em Porto Alegre, você tem algumas, Rio de Janeiro, né? Tem algumas pequenas experiências, mas que precisam de alguma coisa que una, né? Isso. Alexandre, posso te interromper só um pouquinho? Pode. Posso pedir para você fazer uma breve explicação sobre o emprego apoiado? Ah, pode. Eu estou partindo do princípio. Nem todos fazem parte já dessa rede. Então, entendi. se puder fazer uma breve explicação do que se trata o emprego apoiado, eu acho que vai auxiliar. Vou tomar uma aguinha antes. Só onde Quer um cafezinho também, um bolinho? Essas cadeiras nossas, elas escorregam no chão e você está balançando ela, então eu tô... Ah, é? Eu vou cair? Ela é praticamente uma armadilha. Poxa, tá Eu tão estou gostoso preocupada. balancear. Obrigado por avisar antes que eu caísse no É que o chão. moço hoje caiu, então eu já estou alerta. Eu aviso sério. Faz tão fique, né? A gente ajuda. Ou isso, né? Tá certo. Bom. Ainda mais que está filmando, depois nós mandamos por falso. Eu quero filmar uma coisa legal para a associação, vocês vão filmar isso. Olha lá o tesoureiro da NEA, né? Caindo no Curitiba. Muito bacana, né? Mas enfim. Então, bom, vou explicar rapidinho então sobre emprego apoiado e uma coisa, até já remetendo ao estatuto, a gente, não é comum, mas a gente fez questão de constar uma definição de emprego apoiado no estatuto, né, para deixar claro o que a gente entende por emprego apoiado, né, para que as pessoas em torno disso, né, se juntem e transitem. Bom, emprego apoiado é enfim, ele surge rapidamente, contar a história, né, do emprego apoiado, bem rápido, surge no final dos anos 70, começo dos anos 80 nos Estados Unidos, prioritariamente com pessoas com deficiência intelectual, né, como contraponto a oficinas protegidas de trabalho, que existiam nos Estados Unidos, como vocês sabem, foi o grande país das oficinas protegidas para esse público. Você tem lá milhares e milhares de oficinas enormes. Então, as pessoas percebendo que algumas pessoas que na época a classificação de deficiência intelectual leve, moderada, severa, profunda era muito presente na realidade dessas pessoas, eles percebiam que as pessoas que tinham uma deficiência aí considerada severa, moderada, profunda, né, de moderada para baixo, tinham muita dificuldade de se inserir dentro da lógica das oficinas, ou se iam sozinhos para o mercado, não conseguiam permanecer, e essa lógica de formação e de preparação, né? Então eu preparava, as pessoas nunca estavam prontas para o mercado de trabalho. Essa era a lógica que eles vieram se contrapor. Eles perceberam que eles que tinham que fazer alguma coisa diferente, porque já era o início da discussão do modelo social, né? Já começava ali uma pensar, eu tenho que fazer uma coisa diferente, eu sociedade, eu técnico, eu instituição. E começaram a inverter a lógica e falar, não, a gente precisa levar essas pessoas já para o mercado de trabalho, treiná-los lá, fazer essa inserção lá, batalhar para que as coisas aconteçam lá, mudar o jeito de treiná-los, mudar o jeito de estar junto com eles, de fazer essa inclusão social e principalmente batalhar por um papel social valorizado de trabalhador, né? Acho que a grande questão ali, que está presente ainda hoje, é isso, é a dignidade do trabalhador com deficiência que precisa de mais apoio, né? Não inseri-los em contextos segregados, não inseri-los em contextos não competitivos de trabalho. Esse foi a grande questão que até hoje acompanha o emprego apoiado, que é uma batalha, uma luta aí. E aí se criou uma figura que basicamente é o que sustenta o emprego apoiado, que é inicialmente chamado de treinador laboral. Depois começou -se a falar consultor, emprego apoiado, especialista em emprego, né? Foi mudando um pouco a nomenclatura, que é o que precisa, basicamente, num programa de emprego apoiado, seja ele público ou institucional. Ele também teve isso de, assim, eu não preciso de grandes espaços, né? Isso porque lá, como aqui, a realidade das instituições eram instituições que ocupavam 3, 4, 5 quarteirões e cresciam cada vez mais, né? E não paravam de crescer. E aí o emprego apoiado diz, não, para fazer a colocação eu preciso de uma salinha, 5, 6 consultores e vamos fazer mediação e colocar esse pessoal, né? Vamos tentar fazer esse processo acontecer lá fora. E aí se investiu muito na formação desse consultor, desse especialista,
para também deixar de ser um profissional com uma visão institucional para ser um profissional com visão do mercado, das empresas, né? Do trabalho, para investir nessa lógica, nessa outra lógica, né? E ir ao encontro da necessidade também das empresas, enfim, para a contratação das pessoas com deficiência. Com o tempo, a metodologia foi se ampliando, começou a atender pessoas com paralisia cerebral, pessoas com autismo, transtorno mental, vários, né? Deficiência múltipla, enfim. Outras deficiências foram atendidas, mas sempre em um menor número, né? Porque depende muito da situação que elas estão. Até hoje não é... Então, se você pega a questão da surdez, o cego, enfim, eles não são um grupo majoritariamente atendidos pelo emprego apoiado, né? Mas são também atendidos, desde que estejam numa situação... A gente fala muito simplesmente assim, a pessoa precisa de emprego apoiado, ela é público-alvo do emprego apoiado, porque a gente tem que avaliar isso. Mas ainda hoje, basicamente, você tem esses grandes grupos que eu falei aqui, como grandes usuários aí, né, da metodologia e das políticas públicas. Em alguns países tem se ampliado, inclusive, a questão para trazer também outros grupos mais vulneráveis socialmente e economicamente para a metodologia, né? Vulnerabilidade social, econômica, enfim, imigrantes, mulheres vítimas de violência. E aí o leque vai se ampliando, mas ainda com uma coisa ainda de se experimentar, né? Sem saber se isso realmente vai ser emprego apoiado, mas já está começando a se pensar numa ampliação. E aí o emprego apoiado é isso, o consultor, basicamente, ele tem um processo, tem duas formas de se fazer isso. Você pode fazer isso institucionalmente, né? Mas a forma que atende mais as necessidades desse grupo é a territorializada, né? Por isso que a gente vai batalhar muito pela política pública de emprego apoiado, porque o consultor trabalhar no território onde essas pessoas estão, né? Quando a gente fala em território, é o mesmo conceito que a saúde, a assistência social tem utilizado, né? De ir ao encontro e fazer um trabalho, por quê? Basicamente, você tem que ir até onde elas moram, onde elas estão, fazer uma análise contextualizada, né? E não mais diagnósticos fechados, modelo médico de comportamento, de atitudes, enfim, mas sempre uma visão mais na comunidade, ecológica, funcional, né? E hoje ainda mais facilitado por uma CIF, por uma convenção, né? Por toda uma série de instrumentos que a gente tem presentes aí. E você tem, lógico, também uma possibilidade de fazer um trabalho um pouco mais institucional, fazendo esse trabalho com as pessoas, mas quanto mais apoio as pessoas precisam, ou seja, quanto mais situação de deficiência ou incapacidade, entendendo incapacidade pelo conceito da CIF, mais você tem que ir ao encontro nessa comunidade, porque é muito difícil que um instrumento que a gente tem hoje, você conseguir, né, fazer uma avaliação para o trabalho. A tendência com os nossos instrumentos é fazer avaliações que, na verdade, ainda trabalham muito na lógica do pode e não pode, né? A gente se limita muitas vezes a falar, olha, esse aqui pode, esse aqui não pode, dentro dos instrumentos mais tradicionais de avaliação, diagnóstico, que institucionalmente estamos acostumados a fazer, né? Ainda impregnados com o modelo mais médico, né? De visão da deficiência e de outras questões. E aí, então, você tem esse modelo, que é descobrir, que é o encontro dessas pessoas, territorializar isso, né? E aí, após isso, é você tentar descobrir um trabalho, e aí o termo emprego apoiado muitas vezes cria uma confusão, que é o quê? As pessoas acham que então é só trabalho, carteira assinada, CLT, regime CLT, e não é. O emprego apoiado, na verdade, é uma tradução do inglês, supported employment, então se traduziu employment, né? O Romeu, quando traduz, nos anos 90, traduz employment como emprego, e está correto. Até porque a tradição americana é muito mais de emprego, né? Mas mesmo lá já se dizia que é qualquer tipo de trabalho. Então, você pode ter emprego apoiado relacionado com a economia solidária, qualquer forma de trabalho solidário, cooperativado, né? Então, eu incluir alguém pelo emprego apoiado, né, numa cooperativa, é emprego apoiado, né?
Não é porque tem o termo emprego, né? Não é porque tem o termo emprego que eu não posso fazer esse tipo. A gente optou por manter, porque tem pessoas que falam, então vamos chamar de trabalho apoiado. É como uma marca já, né? A gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente vai mudar uma marca, porque ela deixou de ser só um nome que tem uma questão semântica para ser uma marca. Quando o Romeu traduz em 91, 92 para emprego apoiado e fica, a gente começa a usar, a gente faz palestra, usa, escreve um livro, usa, né? Faz uma política pública, faz uma legislação, vai tentar usar. Quer dizer, você não pode agora falar de uma hora para outra trabalho apoiado, né? Que até poderia semanticamente, né, a gente poder ampliar. Mas isso tem que ser uma discussão, resultado de todo um processo, né? Nesse momento a gente optou por manter e explicar isso, né? Porque aí você territorializando isso, você tem também várias formas de enfrentamento da questão da pobreza, através de programas de geração de renda, né, de economia solidária nos territórios, nos municípios, né, que a gente poderia, inclusive, potencializar com a utilização do emprego apoiado, né, juntando as coisas, né, relacionando as lutas, né. Então,